Olá, bom dia a todos. Então, hoje, nas nossas aulas de MTAS, nós vamos discutir o texto dos Komarov, da Jean e do John Komarov. Etnografia e a imaginação histórica. Essa é a segunda aula que a gente está discutindo. Então, vamos fazer nossa rodada inicial, como sempre. Vamos começar com a Thaís. Thaís. Então, a segunda parte do texto, né? A gente já tinha começado a discutir ele na semana passada. Eu não sei se eu fiz a leitura certa, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o texto é interessante por justamente trazer essa perspectiva histórica, né, para antropologia. Eu não sei, acho que esse é o meu comentário principal. Eu não sei como é que vai continuar a discussão. Semana passada eu tive que sair um pouco mais cedo e não consegui assistir o resto da gravação, então acho que eu vou mais ouvir os outros. Tá bom. E você, Caio, como você? Professor, também vou me colocar na condição mais de ouvinte hoje, viu? Porque como tá tudo muito corrido aqui, eu não consegui reler o texto, ainda estou com as coisas da aula passada na cabeça, assim. Tá bom. E você, Rodrigo? O Rodrigo foi tomar um café, é isso? Então, passemos para a Daniele. Pois é, a vida, né? A vida ela é plural, ela é múltipla. Deixa eu ver aqui, eventos não são eventos. São assim as coisas, né? As coisas que constituem, sabe, elas assim, né? São práticas do cotidiano, coisas assim chatas, né? Isso daí é a maior parte da vida, mais do que uma invasão, uma revolução, às vezes coisas assim muito grandiosas, né, não pegam, como a lei não pega, né, coisas assim não surtem tanto efeito na realidade quanto aquelas coisas que a gente não consegue falar, porque, sabe, são assim meio que neutras, né, fazem parte assim de uma paisagem que você não consegue distinguir. E aí o trabalho da antropologia histórica seria de você escrever e falar sobre essas coisas, sabe? Sobre coisas que são muito naturais, né? Digamos assim. Talvez não para você que esteja um pesquisador tá olhando aquilo, né? Mas, assim, são naturais para as pessoas. Elas estão imbuídas nas suas atividades quase como é que chama aquilo? Hipnotizadas, né? E aí, tudo bem. Se você for pegar os arquivos oficiais, de repente você lá em África, né? Aí tem um governo colonial, os registros oficiais britânicos, eles são diferentes da vida das pessoas, eles têm uma ideologia diferente da ideologia das pessoas. Tudo bem, aí você já tem uma contradição, pares de opostos, né? Mas também, assim, não é exatamente se uma lei, uma coisa assim, uma taxa, um imposto, não é aquilo que vai contar a vida das pessoas, né? Não é aquilo que você está querendo pesquisar, mas aquilo contém um conjunto de ideologias e práticas que você vai analisar num contexto, nesse contexto colonial, que é bipolar, né? E também, assim, o que as outras pessoas estão falando, né? Ou fazendo, como é que elas aceitam ou não aceitam o fato, né, de uma taxa, alguma coisa assim. E aí, assim, você vai pegar histórias, relatos, o que os locais escrevem, né? Enfim, o pensamento deles também. Quer dizer, você vai pegar registros não históricos para fazer a sua história. E aí é mais ou menos isso que seria a imaginação histórica, né? Você, assim, pegar além dos registros oficiais para contar uma história que é a história real das pessoas, não uma história inventada por uma ideologia que tenta centralizar o Estado, né? Uma ideologia de dominação burguesa, tal. E também nessa questão da burguesia, quando eles foram lá tentar transformar os africanos em cristãos, os missionários, né? Eles chegaram lá cheio de, tipo, plástico, chapéu, entendeu? Vem aqui, eu te pago para você ficar me abanando. Então, quer dizer, assim, não era exatamente um cristianismo que eles passaram lá, foram as práticas da vivência deles que eles já eram burgueses. Eles não eram, assim, interioranos cristãos, né? Eles eram pessoas com uma prática burguesa que estavam querendo ensinar o cristianismo, uma vida pacata para eles. O que eles acabaram ensinando em prática, né? Na prática, foi os africanos a serem
proletários e periferia do sistema capitalista. Então, quer dizer, na história também tem a intenção e tem o desdobramento, né, da sua vida lá naquele lugar, né? Enfim, é isso. Tem o agente, tem os efeitos da prática do agente. Ok, obrigado, Daniele. E você, Axa? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei que chamou minha atenção, que eu fiquei tipo, caramba, é mesmo? Um dos que me chamou a atenção foi quando ele fala que a etnografia, ela tem sido um discurso ocidental, né? Majoritariamente. E realmente, a gente não, pelo menos eu, nessa graduação, não parei para estudar etnógrafos, por exemplo, orientais, como é que, enfim, como é que se dá, né, a etnografia da parte oriental. E, basicamente, tudo que a gente sabe, que eu sei, é ocidental, né? Também outra questão que me chamou a atenção é que ele fala que na antropologia, o observador, né, no caso, o antropólogo, o etnógrafo, ele é o próprio instrumento de trabalho, né, de observação. E que ainda não é possível que o instrumento de trabalho seja isento de arbitrariedades, né? Querendo ou não, a gente sempre traz ali algumas questões, alguns detalhes de arbitrariedade. Outra questão também interessante que eu vi, Axa? Nós não estamos te ouvindo mais. que não são, que são mais assim, tipo, aldeias, etnias, tradicionais. Desculpa. E quando chega nessa questão, por exemplo, da modernidade, da tecnologia, enfim, parece que não é tão interessante para o etnógrafo quanto as questões mais tradicionais, né? Enfim, por enquanto foi o que eu anotei aqui que eu achei mais interessante. A gente pode ver se interessa aos outros também. Tá bom, obrigado, Axa. Vamos ver. Verônica, você não está podendo falar, né? Escreve aqui o que você pensou no chat. E aí a gente vai para o Guilherme. Guilherme. Bom dia, gente. Eu não consegui vir na última aula, então não sei quais elementos do texto vocês já discutiram, o que já já tá já foi falado, né? Também não consegui dar aquela leitura minuciosa assim, no texto, deu uma lida bem mais rápida, assim. Mas algumas partes que eu achei muito interessantes foi sobre essa conversa, né, entre a história e a antropologia. E até tem um momento que eles estão falando que não faz sentido você juntar a história e a antropologia, porque não faz sentido elas serem coisas diferentes, né? Já começa daí assim. E eu achei isso muito interessante. Também isso de você entender que todo processo, que todo acontecimento que você estuda em em uma localidade, em um grupo pequeno, numa pequena comunidade, não está restringindo só os acontecimentos que acontecem naquela pequena localidade, naquele pequeno grupo. Ele é passível de sofrer interferências, na verdade, sofre interferências de acontecimentos que vão além daquela pequena comunidade, né? E aí é preciso a gente entender, através da história, como é que esses processos se dão, assim. Eu achei isso algo fundamental para a gente colocar, trazer para nossas práticas, né? Independente de onde que a gente vai estudar, do que a gente vai estudar. Eu só fico um pouco com medo, assustado assim, porque eu penso, vou estudar uma comunidade que tem aqui perto da minha casa. Aí, para isso, eu tenho que ter um conhecimento, tipo assim, estudar
a história do país todo, entender tudo, porque se você vai nessa tangente de perceber o que afeta aquela comunidade, você pode acabar nunca parando, né? Porque tudo afeta tudo. Mas eu sinto que você não precisa ir tão a fundo, assim. Eu sinto que tem você pode só ter uma sensibilidade para isso, né? Entender até onde é relevante para você fazer uma historiografia. No mais, é isso. Tá bom, obrigado, Guilherme. E você, Rodrigo? Você não está sonâmbulo nesse momento, imagino. Tô não, professor. Eu queria fazer só um comentário, na verdade, professor. É porque, tipo, eu fiquei pensando o seguinte, depois de ver e ficar pensando, e também ouvir, tipo, o pessoal, os colegas falarem, eu fiquei pensando o seguinte, de certa forma, enfim, pode ser um pensamento meu, né? Mas eu quero internalizar. A gente tem a noção, no caso eu tenho, né? A noção fica parecendo que a história ou historiografia é uma coisa meio que muito engessada. É meio que uma análise de coisas que aconteceram e é isso. E aí tudo bem, a gente tem a questão da história crítica e que vai fazer todo né, uma tentativa de quebrar mais ou menos com isso, com a leitura explícita e direta do que é e fazer as conexões com a história. E aí, por exemplo, eu acho interessante que o da Luiz falou dessa questão das correlações, né? Então, por exemplo, por mais isolado que possa ser uma determinada localidade, ela vai sempre sofrer influências, né, externas ali, de algum modo, em algum nível. E aí eu fico pensando, a gente vê como fazer. Não sei, de fato, dessa importância de analisar criticamente, né? E aí, por exemplo, o papel da história nesse sentido, para a gente ver as contradições das coisas, por exemplo, igual tipo, quando a Daniela estava falando mais cedo, né, sobre uma questão de tipo daquela da história que a gente ouve bastante sobre, aí, por exemplo, aí já vou dar um outro gancho, não foi o que ela falou, mas do, por exemplo, da relação da chegada dos portugueses, né, aqui no território brasileiro e dessa relação com as populações que aqui existiam, né? Do tipo, toma aqui um pedacinho de pano, um caco de vidro, e etc e tal. E, tipo, e essa composição dessa história narrada, né? A história de quem vence, etc e tal. Porque, tipo, já existem informações que, tipo, são contrárias a isso, né? Tipo, não era bem assim. Não foi por isso que aconteceu. E aí eu não sei, eu fico pensando... E aí já entra um pouco no que a Axa falou, né? Essa história de, tipo da gente ter uma perspectiva, tudo bem, nós somos ocidentais, mas temos uma perspectiva totalmente ocidental, né? A gente não tem uma perspectiva, mesmo que antropológica, pelo menos não na graduação mais comum, que quebra essa barreira também, né? Mas da mesma coisa, por exemplo, a gente vai pegar a filosofia, nossa filosofia é filosofia grega, né? Então, mas enfim, pensando nisso, né? Tipo, de tentar dar uma guinada nisso, de certa forma. Mas enfim, eu não sei, eu só porque estava inquieto com isso. Ok. Você, Bem-vinda! Olha só quem chegou, professor. a Bárbara. Oi, Bárbara. Tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? E vocês? Tudo bem. Tava fazendo Ah, falta, Bárbara. é. Axa, você escreveu uma coisa aqui no chat, você quer falar? Não, é que eu fiz aquele comentário sobre a etnografia ser muito ocidental, né? E aí eu lembrei do Chakrabarti, né? O indiano, que ele escreveu a obra A Margem da Europa, né? Que ele faz uma crítica relacionada a isso, né? A produção de conhecimento científico ser sempre eurocêntrica, né? Sempre voltada para a visão do europeu e a gente não tem a voz das pessoas que são à margem, né? No caso, ele indiano, né? Ele está falando, assim, do caso deles, né? Basicamente isso que eu lembrei. Ah, tá bom. O que vocês acham disso? Tem algumas coisas aqui interessantes para a gente discutir, né? Eu acho que a gente pode partir do texto e discutir as coisas que podem afetar os nossos trabalhos.
Então, algumas coisas eu notei aqui dos que vocês interessantes. Eu gostei muito de alguns comentários, né? Eu gostei do comentário da Axia, né? Que a ideia desse discurso ocidental, a etnografia como discurso ocidental, e a ideia de que a produção da ciência é sempre europeia. Isso é uma coisa que a gente já tem discutido há algum tempo, né? E a pergunta é, e daí? O que isso significa para nós? Como é que a gente fica em relação ao nosso processo de conhecimento? Daniele trouxe uma coisa bem interessante também, quando ela fala que ela chamou a atenção do texto que os arquivos eles são sempre parciais e o texto vai dizer que eles não apresentam uma visão homogênea do mundo, mas ele é criado por discussões, fragmentos, oposições, tensões, visões diferentes, pessoas tentando lutar por visões diferentes de como fazer as coisas, etc. E eu acho que isso nos leva a uma questão importante para nós, que é a questão da incompletude, que é uma coisa que já estava também na fala do Guilherme, que eu achei muito legal também, na maneira como ele colocou. Ou seja, e aí, se a gente colocar mais a história, não fica muito grande para a gente dar conta? Será que não fica uma coisa tão grande que simplesmente não dá para a gente amelhar simplesmente os dados que tem a ver com todos? Será que a gente consegue? E tem uma outra coisa do Rodrigo que ele falou, a análise crítica, né? E a gente precisa da história para isso. Então, são 4 questões interessantes. Por onde vocês querem começar? Bom, como a Bárbara chegou por último, ela decide. Bárbara, qual você quer começar? Ups, a Bárbara disse que ela não quer levantar nenhum ponto. Axa, pronto, você decide. Professor, você pode repetir para mim, por favor? Você estava distraída, né? Ó, Eu estava. a etnografia como algo europeu. Bom, professor, eu acho assim que essa questão do europeu sempre está em voga nessas produções e tal, e a gente não, por exemplo, como para os nossos cursos de graduação, a gente não tem matérias que trazem para a gente uma visão além dessa, entendeu? A gente só tem essa visão. Então, a gente falta conhecimento mesmo, para a gente entender como é que funciona também a produção científica por exemplo, dos orientais. E eu acho que seria interessante a gente também ter essa noção de como é a produção científica lá, se é diferente, se é igual, se é parecida, se não é. Enfim, porque toda essa questão da dominação eurocêntrica, né? Isso vem, obviamente, a gente já sabe de onde, né? Que é da colonização, né? E isso se perpetua até hoje, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia começar, por exemplo, propondo estudos, propondo disciplinas, propondo trabalhos mais voltados para essas outras visões, entendeu? E aí, o que vocês acham? Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que tipo, é essencial, assim. Já é uma discussão que a gente traz muito, que a gente pensa muito, principalmente numa visão decolonial. Então, a gente está aqui falando sobre América Latina e lendo autores da América Latina, né? Tendo essa conversa, né? Isso existe, sim. Mas aí
agora, por exemplo, você vai falar sobre antropólogos indianos, antropólogos chineses, antropólogos japoneses. Eu já ouvi falar de um ou outro antropólogo chinês quando eu estava fazendo um tópico especial sobre a China, né? Então, ali já... Mas aí é um tópico especial, algo que não faz parte da cadeia, né, de estudo, assim, né? Da mesma forma que a gente tem o Departamento de Estudos Latinos-Americanos, a gente acaba se fechando um pouco nesse espaço. Eu sinto, assim, eu concordo muito com o que a Aqua trouxe, assim, né? E eu ainda me pergunto, será assim, a produção que ela é feita aqui na América Latina, ela conversa, né, com a Europa, com os Estados Unidos, mas ela conversa com o Oriente, né? Ela conversa com a Índia, ela conversa com produções paquistanesas, produção árabes, por exemplo, né? Eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode ser muito interessante fazer para a gente, né? Assim, uma coisa que a gente estuda, né, que é o orientalismo, né, que tem o Said que fala o Oriente como uma construção do Ocidente, mas aí a gente para por aí, né? E é só isso que a gente lê, a gente não lê ninguém de lá falando sobre isso. Eu não sei, eu acho que falta muito, assim, falta muita coisa. Ok. O que vocês acham, Guilherme? O que você acha? Não é, professor, eu acabei de O falar. Guilherme acabou de falar, eu vou falar Rodrigo, depois desculpa, dele. Rodrigo. Então, professor, eu fico É que na pensando o minha tela seguinte. um tá embaixo do outro aqui, então eu confundo, gente. Hoje vocês estão muito parecidos. Eu fico bastante inquieto com isso, né? Porque, por exemplo, eu começo a pensar que as nossas críticas que a gente faz a gente, assim, né? Antropologia ocidental, como a gente conhece, as críticas que ela faz sobre, por exemplo, essa distinção do nós e eles, e tentativa de quebrar isso, meio que morre aí. Nesse aspecto, ela não chega. Porque, de uma certa forma, a gente constrói a história da antropologia como a história da nossa antropologia e a história da antropologia deles. E é uma construção meio que fictícia também, porque a gente, em teoria, sabe que existe uma história da antropologia deles, mas não faz a mínima ideia do que é e de como ela, né, acontece. E aí é isso, não sei, pensando numa perspectiva mais geral, né, do tipo, essa, essa quebra do nós e do eles, a gente tem muito a perder também, né? Porque, enfim, pensando numa história geral, não faz sentido a gente quebrar as histórias, né, como se fossem coisas de fato apartadas do mundo. Tipo, o mundo acontece de lá para cá dessa forma, e aí que a gente o da Luz também comentou, né, essa história de os espaços sofrerem influência constantemente em diferentes níveis, né, de outros espaços. Então, por exemplo, por mais que a gente não estude a fundo e não tenha muita noção, a gente com certeza está sofrendo influência de produções não ocidentais, né? E aí, enfim, esse é o grande incômodo que eu fico, né? Tipo, não sei, a gente está perdendo muita coisa aí, eu acho, né? Tá bom. E você, Daniele? O que você acha? Da vida no geral ou do texto em particular? Porque os dois estão entrelaçados, né? Sabe que eu não posso ter esse comentário sobre um sem... Bom, então, o que a gente está discutindo agora é a antropologia como um conhecimento europeu. Isso, que se faz em contraposição com o que eles vão encontrar, né? Tipo, é uma coisa, tudo bem, é dada, mas não é dada localmente, europeicamente. Ela se constrói na medida em que encontros diferentes. E aí, na verdade, assim, existe um, existe o outro, existe o encontro dos dois. E aí, esse encontro, na verdade, que é a antropologia europeia, né? É baseada, assim, na... É isso, eu acho que no encontro, né? Por exemplo, ele diz que a antropologia europeia, ela tem, assim, aquelas coisas de tudo, né, que os europeus fazem. Tem a coisa do liberalismo, da tentativa de ser universal, né? E que nessa tentativa de universalizar, problemas acontecem
coisas, de repente, que você não queria universalizar são universalizadas, como a pobreza, né, proletarização, coisas que você queria universalizar, como as leis e regras, elas, de repente, constam no papel. Então, tá, assim, a antropologia europeia, ela é um passo ao encontro de um outro, né, e que aí, assim, se encontra, de repente, né, digamos que encontre um outro superior. Eu não vou dizer que práticas de, não sei, higiene, bem-estar, né, saúde, comer frutas, não vou dizer que isso tenha sido do encontro com os indígenas, né, com povos nativos e tal. Mas se fosse ser incorporado, né, aquele universal, aquele bom, sabe, de repente algum valor moral que se encontre, eu acho que pode ser incorporado aos valores que os europeus acham que é universal, racional, etc. Então, numa certa medida, como a tal da cultura europeia é maior, né, do que as locais, é meio difícil dizer o quanto que os locais influenciaram os outros. É muito mais fácil você dizer quanto que o imperialismo, né, detona ou constrói coisas no terceiro mundo. Mas eu acho que é uma via de mão dupla, sim, e que incorpora e não assume direito que incorporou elementos, né? Então, tá, assim, é uma história de, como é que chama aquilo? Uma história desigual, mas tem elementos intercambiantes nisso, né? É o grande e o pequeno, mas tem uma mescla. Tá bom. E você, Thaís? O que eu acho é que, assim, a gente... Não sei, eu acho que, assim, a gente pensar também... eu lembro que tinha uma época que, pelo menos quando eu comecei a entrar em contato com teorias e críticas decoloniais, tinha essa perspectiva sobre criar novas teorias e desenvolver outras formas de conhecimento. Mas eu acho que da forma que a gente está hoje, eu acho que é muito difícil a gente também não se relacionar com o que já foi produzido, com o que já foi feito, com a estrutura que existe, assim, de certa forma. E aí, o que eu penso é que vai muito mais pelo lado até do que o Rodrigo estava falando, sobre a gente ter uma visão crítica para pensar a partir do que já foi feito também, pensar novas formas de fazer antropologia. E aí eu acho que também vai de encontro com o que a gente já falou em outras aulas, sobre como que a gente está passando por um momento na antropologia que está passando por mudanças de relação com outras comunidades, a participação de outras pessoas, e pessoas que historicamente eram excluídas do processo do conhecimento e dessa intelectualidade, que na verdade agora estão virando a centralidade do processo. Estão realmente assumindo e incorporando essas estruturas. Não sei, mais ou menos o que eu penso, assim. Legal. Eu tenho uma pergunta que vai embananar vocês, eu acho. Nós estamos de que lado? Nós fazemos uma antropologia europeia? Eu acho que se a gente só conhece o modo europeu de fazer antropologia, já sabemos de qual lado estamos, né? Não, se a gente fala antropologia, antropologia é uma criação europeia. Se a gente faz isso, a gente está fazendo uma coisa que é europeia, né? O modelo da nossa universidade. Aqui a UNB ela é bem diferente a construção dela, né? Mas o modelo academicista é uma construção europeia, assim. Mas agora você vai perguntar se a gente, como departamento, talvez a gente esteja do lado europeu. Como indivíduos, aí eu não sei. Aí vai pesar para cada um, né? Deixa eu falar, eu aqui como representante de outras disciplinas, de outras cadeiras da UNB, eu gostaria de dar o meu ponto e falar que, não é o autor, na verdade, que fala, que, por exemplo, a história, ela se pauta nos registros, nos feitos dos grandes homens, nos grandes eventos históricos e revoluções. A antropologia vai para o pequeno, tanto que ela vai para o pequeno, né, analisar, assim, as comunidades perdidas e tal, coisa assim. Tudo bem, você pode falar, nossa, não é? Nossa, como eu sou decolonial e tal. Mas, né, tenta e se vê dessa forma, como uma tentativa de sair do mainstream, né, da hegemonia cultural branca, europeia, eurocêntrica, universalista. Então, tudo bem. Quando vai falar sobre sociedades complexas,
a antropologia busca na sociologia termos assim para falar sobre a sociedade pós-industrial, como é que é? O que mais que eles falam? Eu não sei os termos que ele coloca, mas ele escreveu no começo do capítulo algumas coisas que sociedade internacional, por exemplo, sabe, vai procurar em outras disciplinas formas de falar da tecnologia, das coisas assim, porque a antropologia não se encontra nisso, né? Mas ele acha que também isso é uma falha que a gente pode melhorar esse sentido, né? De tratar da antropologia hoje, do homem urbano, branco, sabe, etc, né? Vocês entenderam? Nessa E aí, tradição. o que vocês acham? Professor, eu tenho uma questão, principalmente depois que a galera falou. Não sei, eu acho que a gente não faz uma antropologia necessariamente europeia. Mas qual é o ponto? A gente faz uma antropologia principalmente em oposição e em referência à europeia. Por uma questão de tradição, por exemplo. Igual o Guilherme falou, tipo, o Thais falou, a antropologia enquanto, né, uma disciplina que se consagra e etc., ela surge na Europa e, enfim, ela se consagra naquele meio. Mas aí, por exemplo, a gente vai fazer todas essas discussões que a gente faz mais hoje em dia, por exemplo, e aí, por exemplo, foge um pouco dessa noção de fazer a antropologia em lugares remotos e etc e tal, a gente começa a quebrar um pouco essa tradição. Mas aí, por exemplo, tudo bem, que eu acho que a Thaís falou isso, que eu acho que faz muito sentido, e a gente não pode também abandonar, de certa forma, algumas dessas tradições, né? Que a gente usa como referência e de fato não tem o que fazer muito sobre isso. Mas aí, por exemplo, eu colocaria uma outra pergunta. Aí, por exemplo, entre uma antropologia ser ou não europeia, a gente está muito mais para uma antropologia europeia do que qualquer outra. Por exemplo, qual outra antropologia a gente estaria mais próximo se não da europeia, entende? Eu não sei o que vocês acham. Eu ia comentar aqui também outra coisa. Eu também estou fazendo TA2 esse semestre, né, Teoria Antropológica, 2, e a gente estava lendo um texto da Silvia Rivera, o livro dela, e ela faz uma crítica que eu acho muito interessante. Eu posso até mandar a referência do texto aqui, mas ela é uma intelectual indígena da Bolívia, e ela faz a crítica sobre os autores decoloniais tradicionais, assim, o Walter Mignolo, o esqueci o nome do outro, mas também tem outro. Sobre como que eles também não pensam um pouco dessa relação. Que eles, na verdade, fazem parte de uma certa elite na América Latina e vão para universidades do centro europeias para fazer a sua produção. E a gente teve uma grande discussão sobre isso, assim. E, na verdade, assim, a perspectiva que fica para mim é que foi uma coisa que a gente discutiu em sala de aula. Que essa crítica também acaba sendo válida para o Brasil. A elite brasileira intelectual acaba sendo quase uma caricatura, assim, uma tentativa de ser super europeia, sendo que a gente está em outro contexto também. Então, eu acho que às vezes é localizar a produção aonde ela está, né? Assim, localizar onde a gente está pensando. Mas são relações muito complexas, eu acho. Não é assim, fazemos o mesmo tipo de antropologia, mas também a gente não chega a ser uma intelectualidade marginalizada, assim, dentro da nossa academia universitária, assim, nosso departamento. Não sei se fez sentido, mas é mais ou menos as reflexões que eu fico tendo sobre o tópico, assim, sobre o assunto. Você está dizendo que, primeiro, nós somos... A Bárbara colocou uma coisa aqui, que nós somos o outro, né? Dos europeus. Nós não somos... Eles vêm aqui fazer antropologia da gente. Você sabe que teve recentemente, a ABA fez uma carta, eu acho que foi a American Anthropological Association, a AAA, dizendo que, olha, nós não tínhamos, que nós queríamos ser citados como autores e não como informantes. É interessante, tinha muita gente importante nessa reunião. E aí, como é que fica? Eu gostei também. Professor, posso fazer um... Ah, foi mal. Pode? Vai lá, Bárbara, depois a Daniela. É que eu gostei da piada só. Sei.
Ok. Não, é que eu acho que, eu não sei, porque agora, por exemplo, com a Thaís falando isso, eu fiquei pensando uma coisa, que a gente julga muito a nós mesmos internamente, eu acho que isso é uma herança de tudo isso que a gente está conversando, como os que estão imitando. Ai, nós estamos imitando, sendo que eles imitaram a gente 55 mil coisas, várias, que a gente não tem nem noção, entendeu? Talvez eles venham para pouco imitar a gente também, tipo, fazendo até seus trabalhos, suas coisas. Isso não é uma coisa assumida, tipo, imitar a gente no sentido de se apropriar de características, coisas nossas que eles consideram, mesmo que partindo primeiro de um lugar de exotismo, e quando a gente fica criticando muito, assim, se colocando muito nesse lugar de, mas nós estamos copiando eles ou não? Nós estamos copiando eles ou não? Fazendo esse julgamento de si, assim, eu acho que a gente meio que apaga tudo que aconteceu, que foi uma estrutura de poder causada pela colonização, da qual a gente não tinha controle, da qual enfiou uma língua na nossa goela, enfiou um monte de coisa. Então agora a gente vai falar a língua deles, vai copiar eles, vai vestir a mesma, vai fazer as coisas e as nossas e tudo, tipo. E eu acho que ficar nesse debate assim ainda permanece, por isso que eu sinto que tem alguma coisa oculta aí para a gente ainda ficar se questionando. Parece que a gente não sai desse lugar, a gente realmente está nesse lugar ainda de tipo não achar que tem um lugar legítimo, de não se sentir autêntico só porque pega referências de outros lugares. Referências de outros lugares todo mundo pega, entendeu? Eles chegam a aprender a nossa língua às vezes para vir para cá e fazer coisa e fazer coisa, ou seja, eles vão pegar referência, mesmo que não seja, não digo referência de livro necessariamente, né, tipo de autores. Isso também com certeza mostra uma questão de poder muito séria, né, que é eles pegarem outros tipos de referências nossas e não quererem pegar as intelectuais, por exemplo, né, não quererem assumir que pegam as referências intelectuais, enfim. Mas eu acho que não é uma pergunta, por isso que eu sinto que é uma pergunta que cai meio, sei lá, meio tem alguma coisa que a gente ainda não percebeu sobre esse tipo de pergunta que a gente se faz, sabe? O que está por trás disso. Ok. E aí? O que vocês acham que está por detrás disso? Vamos lá, meninos. Axa, seus comentários. O que está por detrás desse questionamento que nunca sai da gente? Não sei, foi alguma magia, alguma coisa, não sei, realmente não sei, gente. Acho que a gente nunca supera esse ponto, né? A gente sempre fala sobre isso, volta nisso e nunca supera, né? Isso é verdade, concordo com a Babi. Mas não sei. Posso propor umas coisas bem radicais para vocês? Bora. Bora, vamos? Ó, minha primeira proposta. Nós estamos criando um mito. Achar que existe uma teoria social que tem um centro e que vai... Nós compreendemos mesmo as teorias que eles estão colocando? Porque vocês estão pensando teoria como uma coisa que está para lá, né? que, vamos dizer assim, está para além das realidades sociais nas quais elas foram geradas, como se fosse alguma coisa que de lá pudesse, com autoridade, falar com o outro. E se a gente pensar que toda teoria é um pensamento nativo? Professor, concordo. Concordo até um ponto, mas aí tem um ponto que eu acho que tem que ser colocado. Beleza. Que aí, enfim, que é o papel que a gente está discutindo na disciplina desde o começo. Eu tenho sempre a minha leitura, e a minha leitura é feita a partir de construções minhas e, tipo, próximas a mim, né? Etc e tal. Então, obviamente, uma teoria de lá não vai fazer totalmente sentido para mim. Aí, beleza, tudo bem. Só que, qual é o ponto? Não sei, aí eu vou falar uma coisa que eu percebi, né? Estudando, lendo, vivendo. A gente tem sim uma tentativa de, por mais que a gente tente alterar, e nem sempre isso acontece, algumas partes, mas de tentar traduzir literalmente as teorias para as nossas realidades.
Por exemplo, isso é uma coisa que eu já percebi. Aí, por exemplo, tudo bem, a gente pode falar que o processo de traduzir, eu já quebro algumas coisas e coloco mais em conformidade com a minha realidade do que necessariamente a realidade em que ela foi criada. Só que não sei se esse é um movimento tão fácil, sabe? Do tipo, esse processo de tradução, até porque no processo de tradução a gente perde muita coisa. E muita coisa que, inclusive, não faz sentido vem junto. E aí, Nós já nesse sentido tivemos que eu essa penso. discussão, Rodrigo. Essa ideia de uma linguagem da modernidade, que você pode falar não importa de onde, não importa de que lugar, e que todo mundo é capaz de entender, que você é capaz de entender o que os outros. Vamos pegar um exemplo simples, tá bom? Vamos pegar uma teoria que a gente tá vendo lá no. Vamos pegar o Schultz, que vai falar tentar aplicar a fenomenologia. Quando ele está falando da fenomenologia, ele está falando da questão da subjetividade, está falando do fluxo de consciência, etc. Só que ele está falando disso a partir de uma sociedade que é individualista, que acredita que as pessoas, que todos são indivíduos, que têm direitos iguais, embora com todas as contradições que isso, não estou dizendo que não, com todas as contradições, coloca numa sociedade como a nossa, onde o indivíduo, nós não nos vemos como indivíduos. Quando a gente fala de igualdade, a gente está utilizando ainda lá o Rui Barbosa, tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, que é o contrário da igualdade. A gente transforma a igualdade como valor na desigualdade como justiça. A gente viu já o problema do indivíduo no Brasil. Aí como fica? Como que a gente pode dizer que a gente quando a gente como o direito acha que é uma tradição milenar. Você já ouviu essa? Eu já ouvi essa de vários juristas. Não, o direito é uma tradição milenar. Como se o direito no Brasil fosse Roma reencarnada. Não entendi nada do que foi o direito romano. Tudo que eles falam é uma bobagem. O direito romano que a gente conhece é o direito romano que vem dos glosadores, que encontraram o digesto. O digesto era uma compilação feito... já não me lembro qual é o imperador. Você me ajuda aí. Qual foi o imperador que... enfim, foi um Augustiniano, sei lá, foi um dos imperadores romanos do Império, quando o direito romano já estava... quando o Império já estava caindo, ele fez essa compilação, descobriram dois exemplares dessa compilação, foram em duas faculdades, não me lembro mais quais eram, que foram para os glosadores italianos. Esses glosadores italianos acharam que aquilo não fazia sentido, reorganizaram o digesto todo. A gente não sabe qual é a organização original do digesto, e tentaram aplicar ao digesto a filosofia aristotélica, que é o contrário do que o direito romano se pretendia. Então, assim, come on. O que nós estamos falando? Do que nós estamos falando aqui? Não é a mesma coisa que acontece com as nossas teorias? A gente pega a teoria, traz para cá, coloca, interpreta a partir de uma realidade social que não é a realidade social na qual ela foi produzida originalmente, faz uma coisa completamente diferente, interpreta de uma maneira diferente, tal, não sei o quê. Agora, e as condições sociais de produção disso? Pensa só, hoje na academia, vocês estão fazendo graduação, mas eu que sou professor da universidade, posso dizer para você que hoje os mecanismos de avaliação das nossas universidades privilegiam a internacionalização. Como se a gente publicasse Desculpa, lá fora. privilegio o quê? É porque travou na hora que você falou aqui. A internacionalização.
Aí a gente volta ao texto, que é o texto do... como é que é o nome dele? É o texto dos Komarov. Quando eles estão falando justamente dos missionários. Eles querem levar o cristianismo para as populações africanas. Ele dá o nome da etnia, que eu já esqueci, do qual ele está... Vamos ver aqui se eu... E aí, o que eles começam a brigar? Nada sai como deveria ter saído, né? Professor, sobre o ponto que você falou, tudo bem, mais uma vez eu entendo, mas eu tenho um ponto a colocar. Por Vamos lá. exemplo, a partir do momento que a gente traz isso, aí eu comentei também, né? Tipo, que a gente faz algumas transformações, que o processo de traduzir a minha realidade é diferente, então, tipo, eu faço algumas alterações nessa coisa que eu trago. Só que aí, por exemplo, o meu ponto tudo bem, a gente cria uma coisa completamente diferente, que é igual vocês que a gente estava discutindo, tipo, a ideia de individualismo que a gente estuda nos textos, né, com referência nos Estados Unidos e na Europa, não fazem sentido para a gente. E, tipo, é uma coisa totalmente diferente, tanto que a gente tem essa quebra, essa mistura, que a gente não consegue identificar, igual, por exemplo, o texto lá da Casa da Rua, a diferença do Estado, né, do espaço público para o espaço privado, a gente quebra totalmente essa lógica. Só que eu penso que, por exemplo, ainda assim, que é o que eu falei, tipo, eu penso como uma oposição e uma ideia que se opõe e ao mesmo tempo se referencia a um modelo. Que acho que é a que você falou, né? Tipo, ela comentou ali no chat que ela falou muda o conteúdo, mas a metodologia continua, do tipo, a gente A quebra e tenta metodologia é alguma traduzir. coisa neutra que é aplicada independentemente das ideias que estão em volta dela? Não, mas então, aí porque eu tô falando, a gente se opõe, mas a gente sempre se referencia. Por mais que, por exemplo, as nossas teorias vêm sempre do mesmo lugar. Aí, por exemplo, elas vêm de um lugar e a gente transforma elas aqui, mas elas vêm sempre do mesmo lugar, entende? Você quer ver uma coisa? Pensa diferente. Pensa a diferença entre Estados Unidos e França, por exemplo, e a relação que a gente tem com os dois. Levi-Strauss deu aula na Universidade de Brasília. Roger Bastide deu aula na Universidade de Brasília, não, desculpa, na Universidade de São Paulo. Radcliffe Cabral também veio para São Paulo, só que ficou na escola de Sociologia e Política. Então, ok, mas vamos fazer uma comparação esdrúxula. A religião Yorubá, ela vem de onde? Da África. África, ok. E as religiões afro-brasileiras? Do Brasil. Eu E chutaria África. que elas vêm da relação, né? Mas quando Relação Europa, Brasil e África, né? Brasil e África, ok, mas a quem que eles se referem como origem? África, né? Então, você tem algumas coisas que são o que são. Então, que outra sociedade produziu antropologia? O que é antropologia? Qual foi o efeito que ela causou? O efeito, se você for pensar bem, é absolutamente contraditório. Você pode argumentar que ela é fruto do colonialismo, mas, ao mesmo tempo, ela denuncia o colonialismo. Não é o que estão fazendo os Komarov aqui? Professor, posso levantar um ponto também sobre isso? Claro. Que, tipo assim, será que a gente também não fica um pouco apegado no mito fundador da antropologia, assim, como se também... Aí, o que eu ia falar uma outra coisa também, que, tipo assim, por trás de todo o indivíduo, aquela coisa, né, de citar uns aos outros, né, como que a gente divulga, como a gente entende, dá legitimidade à produção enquanto científica, né, modo de ser, modo de falar, de conversa, tudo, a gente tem que lembrar que esses processos tipo, de ver indivíduos intelectuais, vamos falar assim, já escondem vários apagamentos assim, absurdos, que a gente não tem nenhuma noção,
Imagina se hoje tem lei de plágio, hoje a gente tem como pesquisar no Google, ver se aquilo dali tem outra fonte, várias coisas, né? Imagina quando não existia nada disso. Imagina o tanto de plágio do povo roubando os conhecimentos, a sabedoria dos outros e citando tudo como se fosse, tipo, e compartilhando isso como se fosse próprio, né? Como se fosse pessoal. E como que eu acho que a academia em si, e isso a antropologia também, né? Por conta disso, né? Assim, tem uma tradição também de tentar buscar um momento fundador, um momento de se legitimar que está associado com essas estruturas de poder, por exemplo, de ter grandes nomes teóricos, de ter teóricos que dialogam entre si, de ter enfim, todo um processo para poder se legitimar enquanto uma área também única, tipo, e autêntica, né, vamos dizer. E eu acho que essas coisas, não sei se eu estou falando uma coisa muito de doido, foi mal, gente, se eu estiver falando, talvez eu esteja falando, porque talvez nem eu esteja entendendo, enfim. Eu acho que é uma tentativa de ser autêntico, que tenta, o do individualismo, que é de, tipo, ser o genial, o primeiro que descobriu aquilo, sendo que a natureza do conhecimento, da sabedoria, não é exatamente essa, tipo, é uma natureza de... E acho que é até por isso que a gente se afasta tanto às vezes, ou as pessoas sentem que nós estamos muito afastados, seja pela linguagem que prioriza essa unicidade de cada um, a linguagem no sentido de como se produz, né, materiais acadêmicos e materiais científicos, porque na linguagem da sabedoria das pessoas, vamos dizer assim, no dia a dia, você não traz, eu estou fazendo essa divisão que não existe também, né, mas enfim, você não traz, você não tem essa preocupação tão grande com esse indivíduo acadêmico, com esse indivíduo que é capaz de produzir conhecimento. E a gente tem que lembrar que, assim, há um tempo atrás, a gente não era considerar, a gente no sentido assim, de quem estava aqui no lugar, território Brasil, não eram pessoas as quais os europeus consideravam capazes de produzir nenhum conhecimento, capazes de fazer nada. Então, assim, esse é o ponto que, olhando Mas historicamente... tem um certo exagero nisso, né? Por exemplo, o Levi-Strauss, ele tem um texto absolutamente mordaz sobre São Paulo. Aliás, a gente podia ler. Vou dar 2 textos para a próxima aula, depois a gente vai conversar sobre isso, para mudar a nossa... Absolutamente mordaz sobre o começo de São Paulo. Mas muita gente foi lá fazer doutorado com ele, quando ele estava na França. Muita gente foi via esse coisa. O Museu Nacional, por exemplo, foi criado na relação entre o David Mayber-Lewis e o Roberto Cardoso de Oliveira, com financiamento da Fundação Ford, no tempo do regime militar. E muitas vezes contra o regime. Então, eu acho o seguinte, eu acho que você tem razão, Bárbara. Mas eu acho que a gente precisa fazer algumas distinções. Primeira, o que eu quero dizer com a antropologia europeia é que nenhuma outra sociedade que eu conheço produziu um conhecimento de tipo antropológico, no qual o que está em jogo é questionar justamente o fundamento dos seus próprios pressupostos. Isso não quer dizer que as pessoas sejam boazinhas, não é nada disso. É que essas pessoas estavam pensando em fazer ciência. Mas aí, quando elas estão fazendo ciência sobre a alteridade, elas se deparam com que ninguém questionava, como antropologia, eu não conheço. Talvez seja ignorância minha, mas eu não conheço. Mas hoje, a antropologia vai ser apropriada por outros lugares. Claro, e tem uma relação muito complicada, ao mesmo tempo que, de fato, a gente está se referenciando a alguns autores que estão produzindo lá fora. Outra coisa, tem estratégias acadêmicas, por exemplo, você traz alguém, você se torna um representante daquela corrente que se inventou lá fora, aqui dentro. Tem a coisa de produzir e publicar em determinadas revistas. Tudo isso tem
Então, questões. E a gente lê, sim, alguns autores que vêm de fora. Alguns deles formados por universidades europeias. E dentro a tradição ocidental também é um monte de coisa. É um monte de coisa diferente. Você tem elementos, essa grande coisa que vocês estão chamando de pensamento ocidental, que na verdade são pensamentos muito diferentes, coisas muito diferentes, que tem inclusive, por exemplo, quando a gente vai estudar antropologia, a gente estuda basicamente como fundadores da antropologia, a gente estuda basicamente os americanos, que vêm lá de Boas, os ingleses, que vêm também a gente tinha evolucionistas americanos, né? Mas e a gente está pensando Malinowski, Radcliffe Brown, dali para trás, e na França, Durkheim, Mauss e o resto, os seus seguidores. E os outras antropologias? A antropologia alemã, que é dos Países Baixos. Professor, e Então, como será que é uma matéria, se você souber, né? Assim, como que é uma disciplina de introdução, como é a ementa e sei lá, a bibliografia, né, de um programa de introdução à antropologia, teoria antropológica, por exemplo, lá sei lá, numa universidade alemã ou da França, você sabe mais ou menos? seria uma Tem alguma boa, ideia? seria uma ótima questão. Eu acho que as teorias clássicas, elas vão mais ou menos pelo mesmo lado. São essas três grandes coisas. Agora, isso não impede que a gente faça coisas absolutamente diferentes. Que a gente reconheça. E eu queria voltar um pouco ao texto, porque o texto ele vai falar. Eu acabei me perdendo. É a ideia de que aqueles missionários eles iam converter almas na África. Mas o que eles levam com eles? Eles levam mercadorias, eles levam maneira de se vestir, eles levam desodorante, eles levam ideias sobre sabão, né? Sabão e desodorante. Eles levam sapatos, eles levam um monte de commodities que trazem já consigo concepções sobre um modo de vida, tipo que é higiene pessoal, como você tem que se comportar à mesa, como você tem que se vestir, e que acabam sendo muito mais pervasivos, com consequências muito mais do que tem essa discussão que ele faz, né, entre uma batalha que ganha a Inglaterra e uma regulamentação que dá às mulheres o direito de ter propriedade. Qual das duas, na Inglaterra, qual das duas tem um impacto maior? E o ponto dos autores é a regulamentação. Só que ela é um ato, não teve o heroísmo de um grande coisa como ganhar uma batalha. Mas ela é muito mais pervasiva, ela propõe um monte de mudanças que vão causar uma revolução lá na frente. Ela quebra uma lógica, né? A guerra não quebra lógica nenhuma. Ela quebra uma lógica de como ela muda o comportamento, ela muda a sociedade de uma maneira muito mais profunda que uma guerra. Ou pelo menos uma guerra longe de casa, né? Porque uma guerra, quando estão jogando bombas em você, aí a coisa pode mudar bastante né? Então, o que a gente faz em relação a isso? O que a gente vai fazer? A gente vai jogar todo mundo fora?
E vocês falam assim, vocês falam assim para mim, por que que a gente não lê? Por que que a gente não lê a antropologia produzida em outros países? A gente lê. Talvez não com tanta frequência como vocês. Mas tem muita gente que a gente lê como são antropologias feitas por outras coisas. Mas, e tem um problema também de tradução, né? Parte dessa antropologia está produzida em outras línguas, às quais a gente não tem acesso. Claro que você pode, Bárbara. Bárbara. Professor, agora pensando em Wittgenstein, né? Que Ok. as palavras têm a ver com o uso e tal, né? E que elas não carregam Significado uma das coisa... palavras. Isso, que o significado está associado ao uso, associado não, é o uso delas nos contextos e que não tem uma essência, né? Será que aí, nessa perspectiva faz sentido? Eu sei que historicamente faz, mas o que foi antropologia hoje, o que foi antropologia ontem, não é o que é antropologia hoje. O que é antropologia aqui não é o que é antropologia lá. Tanto que eles não reconhecem várias coisas que a gente fala. Enfim, basicamente não é a mesma coisa, né? Seja por diferenças que são notáveis ou por outras questões, de poder, etc. E tal. Então, será que faz sentido também ficar... sei lá, pensar a antropologia assim, sempre voltando para ver um passado que vem de tal lugar, não sei o que e tal, se na prática mesmo o que é antropologia também está se construindo agora, sim, em vários lugares diferentes, em várias formas diferentes. Não sei se... O que vocês acham? Eu acho que é um pensamento interessante, mas não sei. Aí eu acho que vai muito de forma de se localizar e organizar seus pensamentos. Eu gosto de partir de algum lugar como referência, até para eu não correr o risco de ir por caminhos que de alguma forma tentaram e não deu muito certo, ou que, por exemplo, eu possa estar tomando que possa ter alguma relação e que, obviamente, também não possa ser tão proveitoso, né? Aí seja por uma questão prática ou não. Mas, tipo, eu acho que, por exemplo, a gente tem que fazer um movimento de volta, mas que esse movimento de volta não tem que ser definidor do que ela é hoje. Ele é só um ponto de reflexão. Vou explicar de novo. Por exemplo, a antropologia hoje está sendo construída por outros alicerces. Tipo, a gente está colocando em discussão outras coisas. Por exemplo, a gente está colocando elementos que não tinham. Por exemplo, a gente está intensificando os discursos de gênero, a gente está intensificando a questão das hierarquias e etc. e tal. Por exemplo, se eu faço uma volta no passado e fico preso no passado, eu repito os erros. Mas, por exemplo, se eu não faço essa volta, pode ser que em algumas discussões, igual, por exemplo, tem uma discussão que é muito interessante, que fala sobre a questão do multiverso de identidades que se cria, né? Por exemplo. E aí, tipo, isso é bom, isso é ruim, entende? E aí, por exemplo, se eu desloco um pouco e vejo como era, por exemplo, a relação das identidades serem um pouco mais frustradas e, tipo, controladas, eu tenho isso como referência, entende? Isso não vai dizer como eu vou construir a questão das identidades múltiplas que tenho hoje, mas ela me dá alguma referência. Pelo menos para o que não fazer. Posso dar palpite nessa discussão? Alguém mais falar? Guilherme, você quer dizer alguma coisa? Rodrigo não, já foi Caio, Axa. Eu pensei aqui algumas coisas, mas você pode falar primeiro, professor. Ok. Tem uma frase do Popper que eu acho fantástica, que é o seguinte: se a gente começasse na posição de Adão, não quer dizer que a gente chegasse muito mais longe do que ele foi. O que eu quero dizer com isso? Depende de como você vê o que você lê e o que você estuda. Se você vê isso como
a ciência, a verdade. Aí a gente está numa posição muito complicada. Mas se você lê isso como coisas que as pessoas já pensaram, que podem ser interessantes para te ajudar a pensar outras coisas, com a qual você pode dialogar ou não, concordar ou não, entender minimamente, conquanto você entenda minimamente, né? E a gente já tem uma tradição de leitura e compreensão desses textos. Aí eu acho que a coisa toma uma outra feição. Nós estamos num grande campo de diálogo. E isso significa o quê? Que a gente tem que... E mais, se essas coisas, usando lá o Gadamer, se essas coisas ainda hoje são discutidas, é porque elas carregam algo de verdade. Pega lá o conceito de estrutura social. Lá do Radcliffe Brown. A gente vai ver o Radcliffe Brown, a gente lê o Radcliffe Brown hoje, a gente acha muito chato, né? Não sei se vocês concordam comigo. É importante de ler, mas é chato. Tem um monte de distinções que não fazem muito sentido entre forma estrutural e organização social, estrutura social. Você sabe qual é a diferença? Não? Quem está fazendo TA2? Quem estava fazendo TA2 mesmo? Por aqui? Não? Organização é a distinção entre as posições e as pessoas que ocupam as posições. Então, a estrutura social seria um conjunto de posições. A organização social seriam as pessoas que estão ocupando essas posições, que podem mudar, sem que mude a estrutura social. E aí tem uma discussão sobre... A gente vai fazer um trabalho desse tipo. A gente vai pegar a ideia de função, por exemplo, como era no funcionalismo. O que é a ideia de função? É aquilo que o subsistema contribui para a manutenção e perpetuação do todo. A gente vai usar essa ideia? Eu diria para você, eu acho que não. Mas e o conceito de estrutura social? A gente jogou fora? Não, a gente continua usando. Por quê? E aí a gente pode usar, uma ideia que estava lá na Estratégia, né? Isso é o quê? É uma metáfora que serve para a gente o quê? Imaginar a realidade social do outro, de uma maneira que faça sentido para nós. Guilherme. Eu estava pensando um pouco mais no texto de hoje, e eles vão falar sobre essa antropologia histórica, né? E eu acho que para a gente se situar pensando nesse conto de antropologia histórica, que eu achei muito interessante, a gente fazendo uma antropologia da antropologia, né? A gente pensando a antropologia pelo olhar da antropologia, eu acho que tipo assim, faz todo sentido a gente ler esses textos, faz todo sentido a gente ter esse arcabouço para se pensar a antropologia. E aí, entender realmente dessa maneira que o professor falou, que são pessoas falando de coisas naquele momento, naquele local, né? Não assumindo como, olha só, essa ciência, assim. Mas tem outra coisa também que eu estava pensando, caso a gente queira começar a fazer uma outra coisa. A antropologia que tem hoje não é a mesma antropologia que tem, que já teve, que teve antes, e a antropologia que tem aqui não é a mesma antropologia que tem lá. Então, faz sentido a gente continuar usando esse mesmo nome, esse mesmo termo? A gente cria um novo termo, né? O que tem em comum para se acho que em vez de pensar as coisas diferentes, pensar o que tem em comum, né, para se utilizar o termo antropologia para representar todas essas coisas, o que foi, o que e o que vai ser, né? O que vocês acham? Muito interessante.
Eu fico pensando, por exemplo, ao que a Bárbara comentou aqui no chat, né? Que a gente trabalha com o que a gente conhece. Então, por exemplo, a gente começa a ter referências outras desde o começo, é bastante interessante. E aí, por exemplo, o que o da Luz falou, tentando relacionar dessa ideia de que, por exemplo, se a antropologia ela é única em cada momento, seja histórico ou geográfico, né? Cada espaço, sei lá, se não deveriam criar um novo termo ou uma nova forma de ver, de pensar e estruturar isso. Eu não sei, eu acho que isso é muita loucura, sabe? Até por uma questão, depois de ter que estudar isso, do, por exemplo, fazer a questão das associações, porque de uma forma ou de outra é isso que acontece já, né? Eu acho que a gente faz isso, a gente só Hum. mantém. Por Deixa eu só fazer exemplo, uma pergunta. Peraí, fazer uma pergunta. A gente está discutindo essas coisas assim no abstrato. E no concreto, como fica? O que eu quero dizer concreto? Ok, a gente vai criar outro nome. Como é que a gente vai classificar nossa produção nos indexadores? Como a gente vai... Tem lá a CAPES tem um monte de classificações, né, sobre as ciências que seguem o padrão internacional. Você pode argumentar que esse padrão foi para pensar as autores... Não entendi. Depois você explica o que você quer dizer. Você pensar essas coisas, que está ligado a mecanismos de comparação. Então, por exemplo, quantas citações tem de antropólogos nos Estados Unidos versus quantas citações tem dos brasileiros no... Se você quer ser citado... É isso, Bárbara. Você tem um monte de... E hoje em dia as coisas estão super complicadas. Por exemplo, cada journal ele tem uma área. Ele está classificado uma área principal. E aí isso define quem vai publicar, quem vai ler ou não vai ler aquele journal. Então, por exemplo, se você está procurando alguma coisa, você vai procurar que tem a ver com antropologia, você vai procurar uma coisa de antropologia. Mas se você tem um journal que é sobre etnografia da religião brasileira, só quem vai procurar esse journal é quem estiver interessado em religião brasileira. E aí, como fica? Você tem as bibliotecas. Você sabe que é interessante que tem uma coisa... de vez em quando eles criam esse Cultural Studies. É uma derivação, assim, tem a ver com antropologia, no entendimento. Então, isso, claro, é uma luta política, obviamente. Professor, você não para de falar, faz mais... Tô brincando. Mas, assim, será que isso aí tem a ver com uma... Assim, já que vocês se encontraram, né? Uma pessoa encontrou outra diferente. Vai acontecer processo de pedagogia, e aí vai da civilização mais avançada para menos. Só que não é intrusivo você inserir elementos numa cultura, você nem sabe se as pessoas querem aprender a mexer no computador e ver como é que chama aquilo? Cartografia geográfica, segundo os satélites, entendeu? Uhum. Qual que é os limites do tamanho da sua Há vários propriedade. problemas com o que você está dizendo, Dani. O primeiro problema é você dizer que uma é mais avançada que a outra. Porque aí você só pode dizer isso se você toma como princípio ou como padrão uma das culturas. Não tem como você dizer isso no vazio, né? Não tem uma escala. Que é uma coisa que a gente já discute desde o século XIX, né? Quando a coisa evolucionista é justamente isso. A crítica aos evolucionistas. Tem outras também. A segunda é essa ideia de achar que as culturas elas são estanques e que elas não têm agência. Ora, por que não se apropriar da internet para fazer outras coisas? Mas você acha Ora, que, assim, essa pergunta, será que eles querem?
Ou será que não é sempre? Será que alguns querem, outros não querem, porque culturalmente eles são limitados? Isso volta ao texto de hoje, porque esse também é um sistema de propagação de Tem um conceito que eu gosto muito no Latour, né? Que está no primeiro Latour, na verdade, mas enfim, que é o conceito que está lá no Laboratory Life, que é o conceito de redes. Só que o conceito de redes dele não é o conceito de redes que a gente associa, né? É o conceito de redes ligado mais à ideia, no meu entendimento, de totalidade. Então, por exemplo, rede é como se fosse uma rede de trens. Por que é uma rede? Porque as regras são mais ou menos as mesmas, ou parecidas, em todas as estações de trem. Você tem que comprar o bilhete, você tem que ir até a plataforma, você vai pegar um trem que tem que ir até um lugar, que tem uma determinada configuração, que age de uma determinada maneira. Ou seja, são práticas que estão todas relacionadas, fazem sentido naquele contexto, tem uma estrutura que está construída, enfim. E aí, o que acontece? Tem uma frase que ele diz que é muito legal. Uma rede de trens leva você a vários lugares, mas não leva você a todos os lugares. Então, é um pouco como se a antropologia fosse um pouco essa rede de trens, né? Ou as ciências sociais, ou a ciência de modo geral. Ela pode se realizar onde você tem algumas coisas que estão... Por exemplo, você pode fazer antropologia sem universidade? Sem ter existido a universidade ou sem o espaço universidade? O espaço da universidade. Pode. Mas fica difícil, né? Aí a gente coloca isso como relatos de viagem, como... Você consegue fazer antropologia sem financiamento? Quem vai pagar você para ficar 2 anos em algum lugar? Sem as estruturas, a coisa não funciona, né? Sem mesmo a orientação, os livros, etc. Então, você pode ter outra coisa, pode ser até mais importante, não é? Porque quando a gente está falando de antropologia, a gente está falando de uma coisa muito... São etnografias, né? Outras coisas também, mas vamos pensar nas etnografias. Para quem que você está escrevendo essas etnografias? Certamente não é para as pessoas sobre as quais você está falando. Vão para os colegas. Para quem as pessoas estavam escrevendo relatos de viagem? Eram que tinham uma discussão difusa, certamente, né? Bárbara, você tem um monte de coisa que você colocou aqui no chat. Vamos lá. Eu fui ler as coisas que eu escrevi e nem eu entendi. Ou seja, eu escrevi muito mal. Eu imagino que vocês não tenham entendido nada. Mas então, não, o que eu ia falar é só porque eu acho que não dá para fazer sem... Eu acho que é isso. Eu gosto de olhar sempre para as estruturas, porque uma vez eu tive uma aula, as estruturas assim bem concretas, né? Como, por exemplo, você está falando dos journals, dos index, as coisas bem que estão ali, que já estão ali claras, né? Eu lembro que eu tive uma aula com a professora Elizabeth Ruano e ela mostrou como é que era que funcionava o sistema de citações, o DOI e tudo, apresentou como é que quantos artigos ela tinha que fazer, tipo, no semestre, no ano e tal, como é que se organizava essas coisas. E eu fiquei tão chocada, porque às vezes a gente fica tão no abstrato, assim, pelo menos eu estava muito no abstrato do que é antropologia, até do que é ser um professor universitário, do que é tipo, ser um intelectual, etc. E tal. E aí, quando eu vou vendo essas coisas, assim, essas estruturas que já estão ali instauradas e eu não conhecia, né? E vai ficando muito claro, assim, algumas coisas, para mim, pelo menos, de como que a estrutura é a estrutura mesmo, né? De poder ali, explícita, assim. Eu acho bem, bem esclarecedor. Agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente tem agência. Talvez não seja muita, talvez não seja um alcance
tinha certamente a agência de um Bourdieu, Lévi-Strauss, mas a gente tem agência. A gente pode criticar. Então, por exemplo, falar assim, a gente não lê outros autores. Ok. Num certo sentido, você tem razão. Mas também não é uma oportunidade. Não é uma oportunidade de falar isso que você está dizendo. Mas não adianta fazer... mas também... nos limites é que nos permitem, mas os limites eles são porosos. O limite é até aqui, mas você vai... Vou dar um exemplo. A discussão sobre preconceito. Teve um momento nos Estados Unidos onde essa discussão era para, vamos dizer assim, para fazer com que os negros e os brancos estudassem na mesma escola e não escolas separadas. Teve um momento em que a luta feminista foi para ter voto. Hoje já é outra. Teve um momento que foi para ter emprego. Então, essas coisas, elas vão... Os limites, eles vão... Teve um momento na coisa do preconceito que a questão no Brasil era reconhecer que existia preconceito. Tinha aquele espaço... Não é reconhecer, né? É que as estruturas estatais reconhecessem que tinha preconceito. Hoje já existe o programa de cotas, que foi uma luta. Não foi uma coisa assim. Foi conflito. Teve conflito. Teve uma coisa, inclusive, já uma proposta de um ano sobre cotas raciais, né, que o José Jorge e o Cabenguele, os dois apresentaram no mesmo momento. Uma foi aceita, outra não foi aceita, que deu um conflito geral. Teve no governo Fernando Henrique, teve um seminário que é multiculturalismo e ações afirmativas, que foi um desastre. Eu sei porque eu estava presente no seminário, onde teve questões de todos os tipos, inclusive do próprio movimento negro, excluindo o Abdias Nascimento, que era um senador da República, super importante. E discussão se eles iam chamar pessoas negras ou não pelo... E aí um dos organizadores do evento, que é até fala assim, não, mas não tinha fotografia deles, como é que eu podia saber se era negro? Hoje em dia a sensibilidade mudou, já não é mais assim, você já tem outras coisas, você já tem um reconhecimento. Então, assim, vamos lá, primeiro o Rodrigo, depois a Bárbara. Eu tenho só um ponto, professor. Sobre essa ideia de, por exemplo, a sensibilidade com que a gente trata as coisas. Eu acho que foi numa das duas disciplinas que a gente está, né? Que tinha um texto que ele falava, ou não sei, mas enfim. O texto falava exatamente sobre, por exemplo, falar sobre os problemas com clareza leva à melhor resolução dos problemas. Qual é o meu ponto? Dentro desse texto, ele estava fazendo discussão sobre, por exemplo, essa ideia de produção acadêmica e ciência, né? Tipo assim, no geral. Aí, por exemplo, a produção acadêmica que existe em países de primeiro mundo e o que ele coloca em países de segundo, terceiro mundo ou países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E aí ele vai questionar o uso desses termos. Que, por exemplo, ele coloca que, por exemplo, quem usa o termo de terceiro mundo, obviamente não é quem está no chamado terceiro mundo. É uma nomenclatura que se dá a partir de um referencial, geralmente, né, Estados Unidos e Europa. Aí o autor coloca uma discussão que eu achei bastante interessante, que tem a ver um pouco com isso. Que ele coloca o seguinte, em vez de a gente ficar procurando um termo que não seja tão ácido ou carregue os problemas que a gente compreende que se carregue, por exemplo, me colocar numa relação, não como um lugar, mas numa relação de estar em terceiro mundo com relação a alguém,
me coloca, por exemplo, na perspectiva central de me colocam em relação, né, nesse sentido, em terceiro lugar, em terceiro mundo, etc. e tal. E aí, por exemplo, o quanto o uso da palavra, ele coloca aqui, por exemplo, assim, se colocar na situação, te coloca numa posição em que você é muito mais crítico a como se vê e como os outros se veem. Isso de uma forma positiva, né? Não do tipo, estou sendo julgado, vou ficar mal por isso. Mas do tipo de mostrar que, por exemplo, ele mostra que a produção acadêmica do terceiro mundo, ainda assim, por mais que se apague, é lida no primeiro mundo. E, enfim, existe esse diálogo, né? Senão não se citaria. E, enfim, mais ou menos essa lógica, né? Do tipo, essa sensibilidade dos termos, e eu não estou falando isso numa discussão geral, não, gente, é só nesse exemplo, porque são outras profundidades, né? Mas, enfim, nesse sentido, sabe? Do tipo, esse se colocar e se ver. E você veja só, tem uma coisa interessante sobre a antropologia enquanto academia, que eles pegam essas pessoas que produzem em outros lugares e levam para lá. Eles trazem, ok, você quer falar, vai me criticar? Vem me criticar, vem criticar, me criticar aqui de dentro. Exemplo, o cara que a gente está lendo, o Komarov. O Komarov, ele é sul-africano. Foi para Chicago e agora está em Harvard. E lá ele está com um monte de problemas. Ele está com Eu vi acusações na de internet, assédio. Acusações de assédio, coisas bem, bem horríveis. Mas, enfim, ele foi um intelectual que foi trazer. O Tambaia. Tambaia, eu já esqueci. Ele não era indiano, também não era paquistano. Enfim, estudou com Evan Spitzer. Foi levado para Harvard também. Essas pessoas elas vão sendo trazidas para dentro. Professor, Elas eu vão posso ganhando fazer uma... espaço. Aí, pessoal, assim, o Said, o orientalismo, hoje é leitura obrigatória. Então, existe espaço para a agência. Esse é o meu ponto. Primeiro a Bárbara, que ela estava na fila. Depois você, Dani. Vamos, Bárbara. Não, só ia falar também que eu concordo isso quando eu disse isso dos limites, no sentido de conhecer o que a gente não pode controlar, por exemplo, o sistema no qual a gente está inserido, ajuda a gente a ter uma agência mais efetiva, né? Ao mesmo tempo também, aí eu já vejo outra crítica, por isso eu acho que é tão importante o que a gente se criticar, né? E a gente acho que também fica bastante preocupado com o nosso papel político, né? Enquanto sujeitos produtores de coisas que podem impactar, né? Com o poder de impactar outras, né? Porque ainda assim a gente está inserido numa dinâmica em que há pessoas que não têm voz, né? Pessoas que não têm voz de longo alcance. Então, o que a gente fala, eu acho que tem que sempre tentar, assim, porque vamos pensar, por exemplo, para uma pessoa chegar até um lugar de prestígio como esse, de ir para outra universidade, porque foi convidado, porque querem debater com você lá, as coisas. Isso é uma coisa que envolve muitos processos seletivos que a pessoa participou, muitas escolas que ela estudou, muito inglês, língua que ela teve que aprender, 55 mil barreiras, né? Então, assim, vai ser uma ou outra pessoa, né? Que vai conseguir chegar a esse lugar. E aí, para poder também atacar a lógica, né? Que está por trás de tudo isso, assim, meio de primitivo civilizado, talvez ainda, coisa nesse sentido que eu estou querendo trazer. A gente tem que sempre, eu acho que a gente tenta fazer isso também, né, de abrir o caminho para não só as pessoas da academia, mas para toda uma... Ai, meu Deus, tá muito barulho. Para toda uma forma de sabedoria, outras formas de sabedoria também, de legitimidade, né? Tipo, de autonomia de outras pessoas que não só a gente quando chega lá. Sei lá, não sei se eu tô meio perdida hoje. Hoje tem o José Jorge, que ele tem aquele instituto dele, que ele vai falar sobre conhecimentos tradicionais, nas quais, nas teses de doutorado, ele coloca também as pessoas dos conhecimentos tradicionais para debater a tese. Então, assim, se isso vai, até onde isso vai, eu não sei. Qual é o impacto que isso vai ter, eu também não sei. O interessante é que a antropologia, ela é um tipo de conhecimento que você consegue se apropriar
para inclusive resistir à dominação, hegemonia que a própria antropologia, do qual a própria antropologia faz parte. Essas coisas elas não são, como todo conhecimento, essas coisas elas não são monolíticas e... Fala, Dani. Assim, ó, quando eu falo a palavra indígena para me referir aos melanésios, eu estou usando o termo certo, né? Aí, assim, eu vejo que, tipo, todo mundo faz assim uma cara de, tipo, meu Deus, o que ela tá falando é preconceito, sabe? Porque no texto está escrito, por exemplo, nativo, né? Mas indígena, eu gosto dessa palavra porque existem indígenas europeus e existem também contra-hegemonias, né, dentro da Europa, que são os ciganos, e existem ciganos loiros de olhos azuis, hoje cada vez menos, né? Mas assim, tipo, eu gosto disso porque indígena você pode colocar para a Europa e fica engraçado, que a gente chama indígena os nossos indígenas, né? Mas então, assim, aqui vamos chamar de índio, quando eu falo índio, eu tô falando índio brasileiro, quando eu tô falando indígena, eu tô querendo dizer os nativos que não fazem parte da hegemonia cultural nascida na Europa, né? Que hoje está em todo lugar, tá nos Estados Unidos, tá no Brasil. E que mais, assim? É isso, assim, sobre hegemonia, estética, sabe? Que são essas coisas, eu acho que a antropologia, a nossa ciência europeia, a gente cresce quando incorpora elementos. Tanto que eu, né, por exemplo, sei lá, brasileira, terceiro-mundista, estava falando agente europeu, etc. Por quê? Porque eu incorporei. Mas da mesma forma eu também posso incorporar outros elementos, sabe? De estética africana, indígena brasileira, etc, etc, sabe? De quaisquer lugares nativos, né? Incorporar os modos, sabedorias de vida deles. Eu acho que é isso também que a gente está querendo buscar. Além das histórias de vida, né? Sabedorias e tal. Muito, de muito proveito pra gente. Pois é, olha aqui, ó. Professor, Deixa eu dar... deixa eu só porque... Ah, tá bom. Deixa eu só colocar aqui, ó. São 3, 2... Estou botando umas coisas aqui no chat que são críticas, né? Sobre essa coisa sobre o assédio, né? E coloquei dois aqui no nosso coisa. Um é sobre uma acusação contra o Komarov, o John Komarov, na Universidade de Chicago, 3 alunas. E a coisa dos Estados Unidos é bem diferente da gente, onde, por causa do concurso público, né, e tal, lá o orientador ele pode simplesmente acabar com a carreira de alguém. E tem o outro, também, coisa de assédio, contra o Apadurai, que é um indiano. Foi trabalhar no... Fala, Bárbara. É o Rodrigo primeiro, eu acho. Era o Rodrigo primeiro? Então, Rodrigo, vai, Rodrigo. Obrigado, Bárbara. Não, mas era só para concluir, porque eu lembro que eu comecei a falar e aí eu acho que ficou meio confuso porque eu não concluí a lógica do raciocínio, né? Lá da questão da sensibilidade. Porque, por exemplo, ele coloca, por exemplo, tira o termo de terceiro mundo e coloca um termo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, né? E aí a crítica central dele é aqui, por exemplo, quando a gente... E aí é outra questão, que a gente também, ele coloca que isso não é um termo que a gente colocou, mas a gente aceitou porque ele é mais efêmero, mas ele traz na raiz os mesmos problemas, que, por exemplo, se a gente se considera um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, a lógica é que a gente está se desenvolvendo para chegar no estágio onde os desenvolvidos estão, né? E aí, por exemplo, assim, aí acho que assim, é bem interessante a gente pensar nessa questão da armadilha das palavras, né? Que eu acho que tipo, é um ponto muito interessante para antropologia, mas do tipo se preocupar em ser chamado de terceiro mundo, mas não se encontrar numa escala de desenvolvimento para chegar, por exemplo, ao molde europeu. Então, tipo, eu fiquei muito, assim, muito simples, muito idiota para parar para pensar, quando você parar para pensar, tipo, é lógico, tipo, a palavra diz isso, né? Mas é muito interessante. Bárbara? Então, não, eu ia falar só porque isso é muito doido, né? Da que você está falando da antropologia servir como instrumento, né? Até para
vamos dizer, subverter coisas que a própria antropologia fala, né? Enfim, e eu acho que isso tem a ver com uma coisa que a gente às vezes pensa assim, a antropologia surgiu, ou fala, né? Para estudar o outro, né? Diferente da sociologia que estava estudando ali dentro. Mas acho que uma outra coisa da antropologia é que ela tem a ver com conhecer para ter mais poder. Então, tipo assim, de onde sai essa pessoa que está conhecendo? Qual o objetivo que ela tem na mente faz muita diferença para como esse poder vai ser utilizado depois, né? Mas ela é realmente isso, é quando você conhece mais sobre aquilo que você não tem controle, né? No caso, os povos lá, por exemplo, quando ia lá um antropólogo enviado, isso faz com que você possa mexer com pequenas variáveis de uma maneira mais, vamos dizer, mais consciente, assim, né? Tipo, mexer com poder mesmo. Acho que a antropologia tem muito a ver com poder por causa disso. E acho que antes o que era um poder para dominar, quando a gente faz antropologia, a gente já subverte isso por natureza, assim, né? Porque não está partindo de cima para baixo, está numa posição de... Tanto que é por isso que a antropologia também faz tanto parte dos debates políticos, né? Mesmo quando não está claramente explícito isso. E acho que é por isso também que é tão perigosa, né? Porque as pessoas consideram tão perigosa. Mesmo quando dizem que não sabem o que a gente faz, querem dizer que ciências sociais não é nada, não serve para porra nenhuma. Por que será, né? Aí na linha que você está falando, na linha que você está dizendo, por exemplo, a antropologia hoje, a antropologia feminista hoje, no Brasil, tem a ver com várias coisas, mas, entre outras, com a denúncia de situação do patriarcado, de situação de dominação, de situação... A antropologia que se faz sobre grupos subalternos no Brasil tem a ver com mostrar, trazer para a coisa a violência, a maneira como elas são tratadas de uma maneira desigual e tal. Então, assim, tanto é que, se você for pensar bem, a antropologia, quando o Malinowski vai estudar os trobriandeses, ele quer estudar o centro da sociedade. Essa coisa antiga, isso é uma crítica do Marx. Quando ele repatria a antropologia, os antropólogos vão para as periferias. E assim, os antropólogos, eles estudam eles acabam sendo aliados naturais daquelas populações que eles estudam. Claro, há exceções, como em tudo há exceções. Mas, pensa só, exemplos, a militância da Alcida em relação aos Yanomami, o papel do Rock, o papel do Melati, o papel do Roberto Cardoso de Oliveira. Pessoas importantes. Manuela Carneiro da Cunha, a briga da ABA a favor dos índios na Constituinte, o lobby da ABA quando Raposa Serra do Sol, etc. Você sabe quem influenciou o voto o Jarbas Passarinho? Uma vez eu estava conversando com ele estava falando lá sobre as terras Yanomamis, que queriam dividir as terras Yanomamis, né? Ele era ministro da Justiça. Dividir as terras Yanomamis entre várias coisas. E a ação dele, frente ao Supremo Tribunal, foi importante para que isso não acontecesse. Você sabe quem ele me citou? Dizendo que a cultura, ele viu que não podia mesmo, que quem o convenceu, segundo ele? Alcida Rita Ramos. O papel da ABA, o papel dos laudos antropológicos na demarcação indígena, nas demarcações indígenas e os quilombos. Hoje já temos antropólogos indígenas, um deles vem trabalhar com a gente na UNB. Temos antropólogos negros. Então, não é que nós não tivéssemos antes, mas é claro, eram muito menos, em primeiro, e segundo, muitas vezes, embora sendo negro, não se assumiam como tal. Hoje, isso já não é mais um problema. Então, hoje a gente já reconhece certas
coisas. Olha, exemplos que são teóricos, mas também são essa ideia da distinção entre natureza e cultura, que é fundamental para o pensamento ocidental, que a gente está chamando de pensamento ocidental, está lá no Lévi-Strauss, com todas as letras. Hoje já se questiona. Diz assim, olha, o perspectivismo lá do Viveiros de Castro, fala assim, olha, essas populações, elas não pensam assim, que inclusive o Descolar, que era o catedrático do Colégio de França, vai dizer o seguinte, olha, eu estou propondo um novo modelo de comparação, que é um modelo de comparação que tem que fazer uma comparação não levando em consideração essa distinção, mas a partir da quebra da distinção e tal. Vocês estão conversando, está muito divertido o chat, né? Ô, professor, Fogo no parquinho, né? Gostei dessa expressão. numa pesquisada aqui, só voltando, só um comentário aí, nem sobre muito, assim, né? Mas eu achei um artigo aqui de um site, na primeira pesquisa que eu fiz com o nome do John Komarov aí, né? De um site que é de uma organização internacional socialista aí, de todos os rompimentos que tiveram da Quarta Internacional e tudo, é uma que é sediada nos Estados Unidos, né? Aí eles se posicionaram aí, falando que é uma perseguição política e tudo, é um texto imenso, imenso, imenso também, né? Igual Contra o você falou. Komarov, né? Aí tem toda uma coisa, né, em torno disso, assim, né? Tipo, não vou nem longe Eu de não mim, sei né? Isso, muito. assim, mas Quem me chamou a sempre se atenção... cria em torno disso, né? Assim, sempre se cria em torno disso. Isso vai parar na justiça, a Harvard vai ter que pagar indenização, a coisa vai longe, né? Professor, assim, eu não sei o que aconteceu, tal, né? Posso ler, por exemplo, tá, mas segundo o que o Caio tá falando, eu acho que é bem possível, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos o anticomunismo é muito forte, né? O peso da Guerra Fria que teve na consciência, perseguição, caças bruxas, que eles chamavam, foi muito, né? Bom, eu acho o seguinte, vamos encerrando por hoje. Eu acho que esse é um caso, eu não vou falar o nome dele aqui, porque mas temos sim um antropólogo formado na UNB que está se colocando a favor dos produtores de terra, né, dos agricultores e tal, de uma maneira muito... E já teve, inclusive, críticas disso na própria aba. Já não... Enfim, a aba é uma coisa com a qual tem se discutido bastante. Tem um vídeo Agora, do Tucujo muito engraçado. Só agora deixar isso de comentário. Tá bom. Depois você manda para a gente no coisa. Agora, o caso é que o que ele está fazendo, no fundo, é muito aquém do que os antropólogos sérios fazem. Tá bom, gente. Vamos então encerrando por hoje. Vou aqui apagar. Eu quero ainda discutir com vocês o próximo texto. Então, se você gostou, deixa um like no canal. Isso, né? Como é que é? Enfim, sei lá. Se inscreva. Se inscreve. No canal. Tá bom. Ativa o sininho para Deixa receber o like aí, Isso, professor. tá bom. Deixe comentários, deixa o like, ative o sininho. Pode falar obrigado. para compartilhar suas aulas ou não? Ou isso não Pode, está claro. previsto? Pode compartilhar com quem você quiser. Tá bom. Então, estou encerrando.